Sexta-feira, terceira semana da Quaresma. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 12, versículos de 28 a 34. Naquele tempo, um escriba aproximou-se de Jesus e perguntou: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: O primeiro é este: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: Muito bem, mestre. Na verdade é como disseste: Ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: Tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Meus irmãos e irmãs, Jesus hoje faz uma citação de um texto do livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. E é como que o resumo de toda a lei, né? Esses chamados os dois grandes mandamentos. Se você procurar um católico bem informado, que fez a sua catequese, que se recorde aí de algumas coisas essenciais, e você perguntar para ele qual é o primeiro mandamento da lei de Deus, provavelmente ele vai responder com convicção: amar a Deus sobre todas as coisas. Está certo, não está errado. Mas é uma fórmula catequética desse mandamento muito própria para nós ocidentais, muito pragmática. Ama a Deus, né? Mas a citação que Jesus faz desse mandamento, não do Êxodo, mas do Deuteronômio, ele traz consigo uma fórmula que é quase como que uma profissão de fé de um judeu. Um judeu devoto sabe esse texto de cor e faz referência a ele com frequência. E quando você olha para o mandamento nessa fórmula que Jesus trouxe, a primeira palavra que salta aos nossos olhos não é o amor, é o ouvir. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um só. Aí sim, vem a fórmula que estamos acostumados. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Mas é como se Jesus estivesse nos recordando que o amor, ele começa ali pelo ouvido. Nós precisamos conhecer esse Deus primeiro. Não tem como nós conhecermos esse Deus sem nós ouvirmos a sua palavra. As divindades antigas, elas tinham as suas imagens, elas tinham uma maneira de ser vista, elas tinham uma maneira de interagir com as pessoas. Basta a gente pegar aí, por exemplo, as religiões antigas como a dos gregos. Você pega em Panteão e vê as imagens de Zeus, as imagens dos deuses gregos. A divindade judaica, quando ela começa a interagir com Abraão, uma coisa que surpreende e chama a atenção é porque Deus não se deixa ver. O que ele tem? Uma palavra. Deus vai ao encontro de Abraão e faz o quê? Não aparece para ele um show pirotécnico. É uma voz que diz a ele: sai da tua terra e vai para onde eu vou te mandar. Moisés, quando tem a sua experiência com Deus, ele vê uma sarça ardente que chama a sua atenção, mas da sarça, qual é a experiência que ele tem de Deus? Uma voz que diz para ele: vai, eu ouvi o clamor do meu povo. Então isso é interessante porque já pressupõe de nós então um exercício muito forte de quê? De fé. Então nós não estamos vendo, nós não estamos tocando, nós não estamos experimentando assim tão claramente quanto gostaríamos de estar, mas existe uma palavra que nos interpela, uma palavra que vem ao nosso encontro. Você é livre para ouvi-la ou não, para acolhê-la ou não. Então por isso, nessa quaresma, faça com que o seu amor de Deus comece assim, que o seu amor por Deus comece pelo ouvido. Ouve, ó Israel. Ouve, ó você, eu sou o teu Deus. Me ama com todo o teu coração, com toda a tua alma, mas começa a me amar ouvindo a minha palavra. Estávamos celebrando há poucos dias o Evangelho da Transfiguração de Jesus, que termina exatamente com essa orientação de Deus Pai, né? Este é o meu filho amado. Escutai-o, ele é o escolhido.
Quando Nossa Senhora, nas bodas de Caná, se dirige para os servos para dar uma orientação para eles com relação a Jesus, qual é a fala dela? É quase como que um eco dessa fala do Pai. Escuta tudo que Ele tem para vos dizer. Faz tudo o que Ele vos disser. Então, que você seja capaz de acolher esse mandamento do Pai e esse mandamento da Mãe, que ecoam quase como um uníssono. Ouvir o que Deus tem para nos dizer. Ouvir o que Cristo tem para nos dizer. E a partir deste ouvir atento, obediente, zeloso, transformarmos a palavra de Deus em ação na nossa vida. Ela começa numa oração, mas ela precisa se transformar em ação. Então faça da sua quaresma também uma ação. Não se limite só a ouvir a palavra de Deus todos os dias, né? Seria bom que ao ouvir essa homilia, no final dela, você fosse capaz de fazer um propósito. Nossa, depois de ouvir essa meditação, o que eu posso fazer hoje na minha vida para colocar em prática isso que eu ouvi, isso que o Evangelho de hoje trouxe para mim? Para que assim você tenha condições de passar o dia permitindo que essa palavra ecoe na sua mente e no final do dia você ser capaz até mesmo de avaliar se você foi capaz de viver bem aquela palavra. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.